E aí, meu povo do primeiro ano, tudo bom com vocês? Voltei com o cafezinho. Voltamos lá para a aula de filosofia, beleza? Eu sei que lá na última aula de filosofia de vocês, lá do professor do SAI, passou um conteúdo para vocês sobre Sócrates e os sofistas, beleza? E importante a gente começar a entender esse período agora. Eu sei que vocês já tenham visto esse conteúdo, mas eu prefiro passar esse conteúdo para vocês de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais interativa, beleza? E também de uma forma mais concisa. Daqui a pouco eu sei que vocês já estão aí já batendo aquela larica com a vontade de comer, a fome, né? Que eu também já tô. O café já não está sustentando mais. Ô mãe, vai ter almoço aí que horas? Que horas? Meio-dia? Então meio-dia a gente acaba, valeu? Gente, estou zoando. Vamos lá. Primeira coisa, para a gente falar sobre sofistas e Sócrates, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente vai ter uma passagem principal entre filosofia da natureza e filosofia dos sofistas e de Sócrates, né? Por quê? Você lembra da aula que eu passei, última aula que eu passei para vocês, no caderno, que eu passei presencialmente, né? Maravilhosa, que eu coloquei tudo, que a gente entendeu, que a gente conversou, né? Quando a gente estava falando sobre isso, estava falando sobre filosofia natural, né? Aquelas escolas filosóficas, né? Os elementos fundamentais da natureza, né? A água, a terra, o ar, o fogo, né? Que é o calor que a gente precisa. Então, olha só. Tudo aquilo era filosofia natural, né? Os primeiros filósofos começaram a pensar assim, que a gente precisa da filosofia natural, a gente precisa da natureza, para o quê? Para poder conseguir fazer, para a gente poder sobreviver, e a partir desse princípio que a gente começa a pensar o mundo, né? A partir da natureza. Só que aí também esses mesmos filósofos foram evoluindo, e aí foram criados principalmente os filósofos humanistas, né? Ou então os filósofos antropomorfos, principalmente ligados aos aspectos da humanidade, beleza? E aí o primeiro desse grupo que a gente vai falar vai ser do grupo dos sofistas, né? Que vão ser, não é surfista não, é sofista, beleza? Sofista porque eles eram principalmente preocupados com a ideia da oratória, da retórica, com o discurso, né? E aí, olha só, você precisa discursar bem para convencer. Então, a gente vai ter esses sofistas, né, que vão surgir lá na Grécia Antiga. Lembrando que a gente só está falando de Grécia nesse período. Para falar, né, sobre discurso. Ele não está preocupado em si sobre todas as verdades do mundo, né, descobrir todas as verdades do mundo, mas entender que o seu discurso é o primordial, né? Então, todos esses filósofos sofistas vão se preocupar com a ideia do discurso, de você saber discursar bem, falar bem, propor uma ideia para vocês, beleza? E aí, olha só, essa ideia de filosofia sofista, né, ela nasce muito bem porque como que ele quer fazer, como que esses sofistas trabalhavam, né? E aí eu não gosto muito que alguns dizem assim, não, os sofistas parecem professores. Não. Por quê? Nós, professores, estamos preocupados com a verdade, né? A verdade do conhecimento científico. Esses sofistas são mais para pessoas preocupadas para te ensinar a convencer alguém, né? São mais principalmente como se fosse um professor de vendas. Quem está vendendo alguma coisa não quer saber se aquele produto é melhor ou não. Qual a finalidade dele? É de vender, né? Então, como é que funcionava esse método sofista? Tem um método sofista. Ele funciona assim. Olha, professor, eu quero saber mais sobre política. Aí ele perguntava, tá bom, o que você quer mais saber sobre política? Eu quero saber como que organiza um grupo de pessoas. Né? Aí ele vai começar a te explicar como é que funciona esse grupo de pessoas. Né? Então durante essa explicação ele vai te convencendo ao longo do discurso. E ele vai falar que você precisa se assear bem, né? Se vestir bem, falar bem, não poder gaguejar. Tudo isso faz parte dessa metodologia sofista. Né? Porque quando você convence as pessoas, você convence pelo argumento. Então esse mesmo sofista vai falar, tá bom, você quer convencer as pessoas sobre um grupo político. Agora você também precisa de um argumento, de uma ideia, né? Então essas ideias que vão ser a base justamente desse pensamento sofista, né? É o que vai dar sustentação para esse pensamento sofista. Só que, primeiro, essas ideias não precisam ser verdadeiras, elas precisam ser boas para convencer.
E aí você tem dois tipos de sofistas diferentes. Você vai ter o sofista, né? Lá que vai vindo da escola de caras chamados do Protágoras, né? Que é um filósofo sofista. E aí ele vai ser um filósofo sofista muito ligado à ideia do discurso, né? Vamos lá, voltando aqui rapidinho, né? Então a gente estava vendo lá do Protágoras, que ele era um filósofo muito mais preocupado, né, galera, com a ideia do discurso, né? Com a ideia do discurso racional, um discurso lógico, mas ele também tem uma frase assim muito engraçada, né? Ele fala, engraçada não, muito importante, na verdade. Que é falado que, né, o homem é a medida de todas as coisas. Né? Ele pensa muito que a filosofia, a verdade das coisas, elas são muito relativas, né? Porque o que eu posso dizer que é a verdade hoje, pode ser que amanhã ela não seja a verdade. Ele acreditava nesse tipo de entendimento de pensamento. Se a gente pensar, boa parte das verdades também que a gente conhece hoje, há algum tempo, não são mais as mesmas, né? São diferentes. Isso é importante para a gente entender algumas coisas, né? E aí por isso que é a graça da filosofia, a gente entender que não existe que existe verdades absolutas, né? Que algumas dessas verdades podem ser relativizadas. Melhor exemplo disso, a gente vai ver um filósofo depois chamado de Parmênides, que ele vai falar que nada é a mesma coisa, né? Que nem nada é sempre a mesma coisa. Que ele vai falar que um rio, a água desse rio se move. E por ela se mover, nunca vai ser o mesmo rio. E aí depois a gente vai ver um outro filósofo chamado Heráclito, que ele vai falar que é o seguinte, olha, tudo bem, essa água se move, mas você não entra sempre no mesmo rio, né? E aí é uma guerra sobre verdades relativas e verdades absolutas, beleza? A questão é como conhecer essas duas verdades. Show? E aí a gente viu, então, Protágoras, que fala que o homem é a medida de todas as coisas, né? A gente vê as coisas a partir de nós, seres humanos, a gente que põe a verdade sobre isso. Né? Ele está preocupado com a ideia do discurso, de um discurso racional, de um discurso lógico. Enquanto a gente vai ver um outro filósofo chamado de Gorgia, né? Que ele vai duvidar em si de todas as coisas, ele também vai pensar, olha, ele vai ser um pouco igual o Parmênides, né? Ele vai falar, olha, não acredito muito nisso não. Então eu quero que você me prove. Ele é um filósofo, né, muito cético. Só que também é um filósofo preocupado com o discurso, né? Ele é dessa mesma escola sofista. E ele vai falar, olha, não confio muito nisso não. Mas para você convencer as outras pessoas e tal, tu tem que convencer ela pela emoção, tu tem que jogar baixo, maluco. Tu tem que jogar baixo porque a pessoa gosta de chorar, a pessoa se convence quando chora, quando sente aquela coisa assim no coração. Se ligou? Quando tá no coração e tal, pai, quando tu dá um chaveco na mina e tal, tu vai falar, pô, aí, chega pra ela e fala, aí, seus olhos são olhando, escolheca. Não! Ela quer ouvir aí, pô, me apaixonei por você. Por quê? Você tá convencendo agora pela emoção, né? Pelo chaveco da emoção. Essa é a ideia do Gorgia, né? Que você convencer pela emoção, emocionar a pessoa e tal, pra deixar ela desequilibrada, desnorteada e tal, pra tu no chaveco, né? Na emoção. Ele acredita que é assim que se funciona. E agora pra gente terminar, né, pra dar continuidade um pouquinho, eu queria falar sobre um cara que é extremamente importante, galera, pra vocês, que é o Sócrates. Esse cara é o cara, beleza? Ele é tão importante que as pessoas falam dele até hoje. Ele marcou uma data na filosofia, né? Existe um mundo antes de Sócrates e um mundo pós-Sócrates, né? Esse cara é bolado. Por quê? Ele começa a duvidar das coisas, ele começa a falar que ó, essa realidade não é essa a realidade. Duvide de tudo na sua vida e você sabe de alguma coisa, esse momento que você não sabe de nada, você já está iniciando alguma coisa. E a célebre frase do tio Sócrates é, só sei que nada sei. Beleza? E só saber de nada, eu já sei de alguma coisa, que simplesmente que não sei de nada. Bugou, não bugou? Sei que bugou. Mas olha só, tem um livrozinho aqui ó, que eu falo maravilhoso, né? Ó, não tô fazendo mexer não, mas quem quiser depois procurar lá é o que o Nietzsche faria, que tem uma coletânea de vários filósofos que trabalham coisas do nosso dia a dia, né? Eu só quero dar uma lidinha para vocês em um textozinho, né, que trabalha coisas do nosso dia a dia. E é importante, filosofia era o nosso dia, né? É o nosso cotidiano, e eu quero que a gente dê uma lidinha só nessa parte, para vocês entenderem. E o problema é o seguinte: acabo de descobrir que meu pai não é meu pai. E aí qual é a grande questão disso? É o meu conhecimento, que eu conheço sobre as minhas coisas. E aí no texto ele traz assim:
A coisa toda gira em torno do que você sabe e do que você acha que você sabe. Assim, o filósofo escolhido aqui é Sócrates. Para vocês terem ideia, Sócrates viveu há 500 anos atrás, né? Antes de Cristo. Então, tem 2.500 anos de Sócrates. Considerando a pessoa mais sábia de Atenas por ninguém menos do que o oráculo de Delfos, porque ele não sabia de nada, porém mais importante, ele sabia que não sabia de nada, né? Então ele parte da seguinte ideia: olha, eu não sei, e por não saber, vou tentar procurar a verdade, que as pessoas antigamente já viravam, não, eu sei, né? As pessoas achavam que já sabia de tudo, e não é assim. Assim, em vez de sair contando a todos o que sabia, ele andava por aí perguntando a eles o que sabiam, e depois perguntava como sabiam o que achavam que sabiam, né? Avisamos que não seria fácil. No entanto, o que lhe levava a pensar o que aquilo era verdade, que fosse apenas uma crença que realmente soubesse, né? Então, um exemplo disso, ele chegava pro cara e falava assim, o cara virava para o Sócrates e falava: Sócrates, sou ateniense, né? Ou então sou iguaçuano. Aí o Sócrates falava: como você sabe que você é iguaçuano? Aí o cara falava: meu pai me contou que eu sou iguaçuano. Aí ele: e teu pai sempre fala a verdade? Aí o cara fala assim, tipo, meu pai nem sempre fala a verdade. Então se liga só, galera, a grande ideia de Sócrates é que ele chama uma parada de maiêutica, né? Que é você entender as coisas sobre o questionamento, você questionar para te levar a um lugar, né? No questionamento sobre tudo. E ele chama de maiêutica. E o Sócrates também trabalhava sobre a ideia da ironia, né? Ele então tem duas vertentes, a maiêutica e a ironia. A ironia é principalmente o quê? Você pôr à prova coisas, né? Ah, então quer dizer então que seu pai sempre fala a verdade, né? Isso é ironia, né? E a maiêutica é sempre levar a esse conjunto de questionamento. Beleza? Gente, forte abraço. Próxima aula a gente entra lá no tio Platão, beleza? Para poder entender. E a gente se vê até a próxima. Beijão.